Queria que você relatasse como foi a conversa com o Luís Soares. Não. Desculpa, faz outra vez. Chega, na boa. Chega. Soares não. Vamos falar do jogo. Vamos falar da molecada que jogou, foi bem, entendeu? O torcedor está feliz. Nós conseguimos mais 3 pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? É que ele não jogou, né? Bom, é mesmo? Se você não me fala, nem tinha visto. O André substituiu o Soares, o André foi bem, não pôde jogar. Vamos falar de quem jogou. Foi uma grande vitória contra um grande adversário. Você pode fazer outra pergunta, me desculpa, os outros também. Vamos evitar assunto Soares hoje. Já falei, não vou mais tocar no assunto. Até dia 2 está entregue ao presidente e à diretoria do clube. Pode fazer a tua pergunta agora. Pessoal, o homem tá de saco cheio, o homem não quer mais falar sobre isso e nós vamos... Mas ele acabou deixando escorregar alguma coisinha, nós vamos falar ainda aqui nesse vídeo do nosso Central Grenal. Primeiro, já peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Nesse vídeo já deu pra entender, né? Nós vamos repercutir a entrevista do técnico Renato após a vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro na noite deste sábado. Como vocês bem viram, o Renato começou a entrevista não querendo falar sobre o Soares. Renato começou dizendo, já falei tudo que eu tinha para falar, agora é até o dia 2, o fim dessa novela, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Renato começou a entrevista elogiando os garotos, elogiando o André Henrique, que acabou entrando no lugar do Soares, né, que ficou de fora da partida, disse que foi que era um dos jogadores da posição que ele tinha para colocar, era um jogador da posição que poderia fazer a diferença e foi pelo que ele optou porque o André Henrique tem se destacado nos treinos. Sobre o garoto Ronald e também pelo Fred, ele disse que foi uma opção que ele vem acompanhando já desde os últimos treinamentos, principalmente o Fred. E o Fred ele explicou um detalhe importante, porque quando ele tirou o André Henrique, que estava com desconforto para a entrada do Fred, ele até pensou que poderia em colocar ali um meia, mas se ele colocasse um meia, como o Atlético estava jogando, poderia empurrar ainda mais o Grêmio para trás, colocando um meia lá na frente. Então ele optou por colocar o Fred, que é um jogador da posição, um jogador que vem se destacando e que incomodou lá na frente os jogadores do Atlético, a defesa do Atlético Mineiro. Sobre o Vidiaçante, ele disse que o jogador sentiu um desconforto durante a semana, ele até iria para o jogo, mas o Renato optou por fazer ele aquecer minutos antes do jogo. E durante o aquecimento o Vidiaçante não sentiu confiança. E aí o Renato preferiu deixar ele de fora da partida, como o Ronald vinha treinando e treinando bem durante a semana, preferiu preservar o Vidiaçante para o jogo da quarta-feira, porque para ele, claro, é muito mais fácil perder o Vidiaçante num jogo do que acabar perdendo o jogador aí por 2, 3 rodadas ou até mais, né, dependendo do que fosse a lesão do Vidiaçante. Renato admitiu que o Grêmio passou alguns trabalhos, disse que o Tricolor tinha muitas dificuldades nas saídas de bola, chegou a falar em superação, porque o Grêmio não tem uma característica de velocidade, aquilo que ele já vem falando há muito tempo, porque o Grêmio, para poder chegar lá na frente com agilidade, precisa dar muitos passes. E quando tem um jogador de velocidade, 2, 3 passes, acaba chegando muito mais rápido lá na frente. Sobre Bitelo, o Renato foi questionado sobre o Bitelo não estar fazendo bons jogos nas últimas rodadas. O que o Renato disse? Olha, o Bitelo ele tem tendo um problema que tem incomodado muito ele, que é o siso, o dente siso, que foi inclusive arrancado agora nas últimas semanas. Diz que ele não vem se alimentando direito, o jogador tem perdido peso, inclusive, tem passado por muitas dores e tudo mais, e isso acaba influenciando no jogo do atleta. O que acontece? O Renato explicou, olha, não tem nada a ver com a saída de Bitelo, com negociações, não tem nada a ver com isso. O jogador está com a cabeça no Tricolor, garantiu o técnico Renato. Sobre notícias de movimentações, negócios, o Renato disse que o Grêmio está no mercado, está atento, conversando com muitos atletas, acredita que o clube terá sim grandes surpresas durante a semana, cobra do presidente as contratações pontuais, principalmente por velocidades, chegou a falar em 3, 4 jogadores e garantiu, disse que pode ter certeza que até o dia 2 o Grêmio vai apresentar os seus novos jogadores.
Sobre o Kahneman, Renato rasgou o elogio ao jogador, disse que ele tem a característica argentina, a característica de brigar, de ir para cima, de tentar sempre ganhar, ter, sabe, aquela garra argentina. O Renato disse que gosta muito disso nos jogadores, mas ele enfatizou que o Kahneman é o que é na defesa do tricolor hoje, também por conta de Bruno Vini e o Bruno Alves, que um acaba complementando o outro, quando um falta, o outro está lá. Então o Renato elogiou muito o seu sistema defensivo e não somente o Kahneman nesta pergunta. Bom, sobre goleiros, o Renato foi questionado se o Grêmio busca no mercado também goleiros, já que agora está saindo o goleiro Adriel, emprestado ao Bahia, também tem algumas propostas pelo Breno. O Renato disse que não procura, o Grêmio está bem servido de goleiro, mas é aquela coisa, o tricolor está no mercado. Se sobrar um dinheirinho daqui a pouco ali, ou aparecer uma boa negociação por um jogador que possa ser um bom destaque, é óbvio que o Grêmio vai se atirar. Não só por goleiro, mas também por um lateral, também por um zagueiro, por um meia. É a oportunidade que vai fazer o Grêmio contratar jogadores para outras posições. Bom, para finalizar, o Renato foi novamente questionado sobre o Soares. Se Soares vai participar do jogo da próxima quarta contra o Flamengo. E a resposta do Soares, ela veio carregada com uma informação que foi muito bem captada pela repórter no momento. E eu quero que vocês escutem e prestem atenção no que o Renato fala. Vamos ver junto, vamos ver junto. Queria te pedir desculpa, mas eu preciso insistir no assunto Soares, porque tem uma decisão quarta-feira contra um dos maiores times do país. Para quarta-feira, você pode contar com ele pelo joelho ou pela questão da negociação, ou de fato o torcedor do Grêmio não vai mais ver o Soares aqui na Arena. Desculpa, parabéns pela vitória e muito obrigada. O gato não comeu tua língua, né? Eu sempre falei para vocês, até porque eu falei para o teu colega que eu não ia mais falar no assunto, eu falei para o Soares, quando ele quer jogar, ele vem, ele fala comigo. Para quarta-feira é a mesma resposta, vai depender dele, entendeu? Então hoje ele não quis jogar? Você tem que perguntar para ele. Ele não fala. Bom, eu tenho que falar por ele? Eu tenho uma língua só, eu falo por mim. Perguntem para ele não fala. Aí fica a gente aqui no meio do tiroteio, sempre o presidente, sempre a diretoria, sempre o treinador. A minha resposta é, até quarta-feira tem mais 4 dias, depois a gente vai. Até dia 2 essa novela vai acabar, porque a partir do dia 2, esse controle da novela mexicana vai vir para minha mão. E aí vai ser diferente. É só isso que eu posso falar para vocês. Captaram o detalhe então ali? Que a repórter foi muito rápido, muito ágil, e eu não sei quem foi a repórter, mas queria dar os parabéns para ela. Então ele não quis jogar hoje, e aí o Renato tem que perguntar para ele. Pois é, ele não fala, então a gente fica no meio do fogo cruzado. Perdão, eu, presidente. Então o Renato já jogou a bomba para cima do Soares. Renato, então, antes na entrevista coletiva, não, na entrevista que ele dá, que ele grava para o pessoal do Premier na transmissão da TV, o repórter perguntou para ele sobre a ausência do Soares hoje, se era uma opção técnica, uma opção de foco, o que era, e o Renato disse não, é por conta da novela. Ou seja, não foi por questões de joelho, como o pessoal da imprensa uruguaia estava noticiando, que ele estava ficando de fora por conta de dores no joelho. Não foi. Foi por conta da novela. E agora, essa fala do Renato de que o Soares pede para jogar, pode ser que enfatize ainda mais o que está acontecendo nos bastidores da Arena. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.